E esta atmosfera tão boa, gostaria de ouvir mais, mas nós vamos, sob o som de somente querer ouvir o pastor William nesta noite. Após a leitura da Bíblia, a irmã Nara e a irmã Carla cantam o hino Lágrimas de um Crente. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Sou tão feliz em conhecê-lo no perdão de meus pecados e com a segurança de que meus pecados estão sob o sangue, enquanto eu os confesso diariamente a Ele. Amém? Você é feliz? Amém. Nós somos felizes por conhecê-lo no perdão de nossos pecados. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer Pastor Édio, por essa oportunidade de nos convidar, de conceder o seu púlpito, tantos colegas, tantos companheiros aqui de perto, companheiros, digamos, de casa, e ele falou comigo lá no encontro, se eu viria, disse, depois você confirma? Eu disse, não, já está confirmado. Tem uns companheiros que para a gente conseguir uma visita dele, tem que ficar insistindo, não. O privilégio é de quem é convidado. Amém? Eu disse para ele, já está confirmado. Se Deus quiser, eu estarei lá. E que o Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe seu ministério, abençoe sua família. Continue, Ele já tem abençoado, mas que Ele continue. E eu estava ali dentro, não consegui ficar lá não, porque eu gosto de louvor. E aquele quartinho ali vai dando uma atenção na gente, vai dando uma atenção. E eu saí para cá, mas a tensão não acabou. E graças a Deus por essas tensões. Amém? Nós vamos ler Salmo 139, versos 23 e 24. Cremos que Deus vai nos dar o selo dessa noite. Já temos sido ricamente abençoados com os louvores, com as orações, com as participações dos nossos colegas. E mais do que nunca, esse versículo de Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, tem sido vivo para mim nesse último ano. Se for possível, no final, eu gostaria que o irmão e a irmã cantassem aquele hino, mais um milagre. Vocês fizeram voltar exatamente há 365 dias atrás, quando eu passei por isso. Eu sou resultado de um milagre. E se você ainda não tomou posse da sua cura, pode tomá-la. Isso é realidade. O que o profeta falou, Billy Paul disse assim quando ele veio no Brasil, o profeta falou, Deus ouviu, vai acontecer. Então você segure aí, tome posse.
Tome posse da vida eterna, tome posse da sua bênção. Eu passei por 2 milagres, exatamente há 365 dias atrás. Um de sofrer uma descarga elétrica para ter morrido lá no padrão da igreja. Ele não deixou eu morrer. A outra, o médico, na sequência, com essa descarga, eu sofri uma fratura em 7 partes aqui da minha escápula, e 2 médicos não quis fazer a cirurgia, porque era impossível para os médicos. E Jesus fez ela. Esse último médico, depois que ele viu o exame, 40 dias depois, ele disse assim para mim: ficou muito melhor do que se fizesse uma cirurgia. E sabe que jeito que ele fez? Eu, em desespero, lendo as mensagens, comecei com Deus em simplicidade, e questionando: eu estou precisando de uma cura, de um milagre, estou lendo essa mensagem. Minha filha disse: pai, por que o senhor está assim? Eu falei: porque eu preciso de um milagre. E em uma madrugada, cantando esse hino aí, em meia voz na sala, eu senti como se ele tivesse vindo e colocando tudo em ordem. E tomei posse disso, e eu estou perfeitamente normal. Não fiz cirurgia, não fiz fisioterapia, não fiz nada. Mas Satanás, ele não gosta que a gente testifica, não. Aí, quando foi dia 4 agora do 11, eu sofri uma queda, desloquei meu ombro do outro lado. Falei: Jesus, eu quero ir para o encontro sem tipó, eu não quero ir com isso, não. Aí já foi o contrário, aí o médico queria fazer a cirurgia. Aí eu disse para ele: não. Eu disse: eu quero que um médico faça a minha cirurgia, porque ele é especialista, é o Senhor Jesus. Amém? Sem cirurgia de novo. Aliás, aqui, tá? Mas Jesus é o maior cirurgião que existe. Creia nele, tome posse da sua cura. E aqui o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Assentai-vos. Senhor Jesus, acrescente as bênçãos à palavra. Nós vamos ouvir o hino com as irmãs. O choro pode até durar uma noite inteira, mas o meu Deus diz que a alegria vem pela manhã. Essa angústia que só Ele sabe e está dentro de você, Ele quer tirar, Deus vai remover. Ele sabe muito bem, irmão, o que você tem sofrido. Ele vê você na madrugada chorando sozinho. Do seu trono escuta o seu pranto e vem depressa socorrer, pois um coração quebrantado Deus não resistirá. Lágrimas que vêm do coração, lágrimas que rolam pelo chão, fruto de um coração
coração sofrido que se sente sem nenhum valor. Lágrimas de um crente sofredor, lágrimas de alguém que sente dor, lágrimas que banham o seu rosto, hoje Deus já enxugou. Pode parar de chorar, porque Deus já te ouviu, vai te responder. E você se lembre que depois da tempestade o sol brilha outra vez. Pode parar de chorar, porque hoje Deus tem bênção pra você. O choro dura uma noite, mas sei que a alegria volta no amanhecer. Você tem sofrido, Ele vê você na madrugada chorando sozinho. No seu trono escuta o seu pranto e vem depressa socorrer, pois o coração quebrantado Deus não resistirá. Lágrimas que vêm do coração, lágrimas que rolam pelo chão, fruto de um coração sofrido que se sente sem nenhum valor. Lágrimas de um crente sofredor, lágrimas de alguém que sente dor, lágrimas que banham o seu rosto, hoje Deus já enxugou. Pode parar de chorar, porque Deus já te ouviu, vai te responder. E você se lembre que depois da tempestade o sol brilha outra vez. Pode parar de chorar, porque hoje Deus tem bênção pra você. O choro dura uma noite, mas sei que a alegria volta no amanhecer. O choro dura uma noite, mas sei que a alegria volta no amanhecer. Ama ver um coração assim. É a atitude que sempre traz os resultados. É a sua atitude que traz os resultados para a sua vida. Parágrafo 65 do 6º selo, 64, o profeta diz: quando o cordeiro foi morto, os nomes foram postos no livro. Ele se encontra no lugar santo essa noite na glória como intercessor, fazendo intercessões por cada um dessas almas cujo nome está nesse livro. E ninguém conhece esse nome exceto ele. E ele é o que tem o livro na mão, e ele sabe quando o último entrar, então seus dias de intercessão estarão terminados. Ele sai então para requerer aquilo
pelo que intercedeu. Ele está fazendo o trabalho do parente redentor agora e sai para receber os seus. Oh, que glória! Isso deveria levar todo cristão a estar se examinando e erguendo as mãos perante Deus e dizendo: purifica-me. Você quer levantar suas mãos e dizer: purifica-me, ó Senhor, examina a minha vida e permita-me ver onde está minha parte ruim. Permita-me tirá-la do caminho rapidamente. Porque se o justo apenas se salva, onde aparecerá o pecador e o ímpio? Nós temos ouvido de muitas vitórias. E se você não teve muitas vitórias, eu te convido a fazer uma reflexão sobre alguns itens que pode te garantir vitória. Nós estamos aproximando do ano novo, mas o profeta de Deus diz que não existe ano novo para a vida velha. Só existe ano novo se nós tivermos vidas novas, ou nova vida em nosso ser. Uma empresa preocupa com isso, faz balanço. E nós, como cristãos, devemos examinar, fazer um balanço do que passou. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você tem orado ao levantar? Antes de começar a correria, você tem dobrado os seus joelhos e orado? Nós temos conseguido vencer e realizar culto doméstico? Ou isso não é mais para a nossa geração? Nós agradecemos a Deus quando a refeição é colocada? Nós tomamos com ações de graças? Você ora antes de sair para o culto, pedindo as bênçãos do Senhor? Você tem jejuado pelo menos uma vez nesse ano que está terminando? Você conseguiu fazer pelo menos um jejum? Você evangelizou? Você sou eu, tá? Estou falando para mim. Você evangelizou pelo menos uma alma? Você foi ofertante em cada culto? Porque o profeta diz que o seu culto é incompleto sem a oferta. Isso é uma questão de administração, não é do quanto nós ganhamos. Você foi dizimista nesse ano que está terminando? Você leu a sua Bíblia todos os dias, como o profeta diz para Billy Paul, que um cristão lê a sua Bíblia e ora todos os dias? Você tem lido a mensagem? Porque o profeta de Deus, ele não disse apenas para nós lermos a mensagem ou ouvir a sua mensagem, mas ele fala em uma mensagem assim, ele diz: estude a mensagem. Você ora no altar, quando vem à igreja, pedindo as bênçãos, e no final do culto, agradecendo por Deus ter falado contigo e com os irmãos? Você contribui com as missões? Tem contribuído? Você tem participado dos encontros? Você tem participado dos eventos promovidos pela igreja?
como um culto especial, almoço, confraternizações. Você para ainda para ouvir o programa de rádio? Ou as clarinatas não fala mais conosco, não mexe mais conosco? Você tem sido assíduo nos cultos? Ou você tem sido como aquele irmão que nunca marcava a sua presença de corpo e alma nos cultos? Você tem conseguido ser pontual? Você tem sido fiel à palavra? Você tem sido sincero? Você tem sido obediente à palavra? Você ora ao deitar? Mensagem que fazes aqui, parágrafo 7. Eu creio que não estou colocando ninguém no canto da parede, porque eu estou falando para mim. Mas tem um significado muito grande, irmãos, essas pequeninas coisas. Mensagem a ele ouviu, o profeta diz, não é as grandes coisas, porque nós não damos conta de fazer grandes coisas, mas é aquilo que cabe a nós, que nós damos conta, é que nós devemos fazer com dedicação, porque essas pequeninas coisas vão pesar muito, e que elas possam pesar em nosso favor naquele dia. Ele diz, vocês sabem, a nossa maneira de andar torna-se um exemplo para outros. Sua maneira de andar realmente se torna uma velha história de alguns anos atrás na Inglaterra. Havia um homem, ele pensou em sair e tomar um pequeno trago amigável no período de Natal. Às vezes eu já ouvi gente falar assim, mas é só uma champanhe, é social. Mas uma pergunta tem me ajudado tanto. Jesus tomaria? Profeta dessa era tomaria? Eu não penso, eu tenho certeza que não. Porque ele entrou na Suíça, num lugar que era comum tomar cerveja, e ele entrou com a garrafinha, mostrando quem ele era. Apenas para a camaradagem. E ele saiu entre seus vizinhos, ele estava trocando presentes, e todos diziam para ele, bem, João, simplesmente tome um gole disso, um golezinho aqui, um golezinho lá. Ele ficou realmente embriagado, e a caminho de casa veio uma neve de cerca de 15 centímetros. E seu garotinho estava seguindo. Ele não conseguia carregá-lo, ele estava demasiadamente bêbado, e ele estava a caminho de casa, e aconteceu dele se virar e notar seu garotinho quase que se revolvendo na neve. Estava andando assim, ó. E ele disse, filho, por que você está se revolvendo na neve? E ele disse, papai, eu estou tentando seguir os seus passos. E ele tomou o pequeno rapaz em seus braços e disse, Deus, desse dia em diante eu jamais tomarei um outro trago. Desse dia em diante eu quero ser uma pessoa nova. Esse culto vai ser um marco. Eu vou cravar uma estaca aqui todas as vezes. Eu vou apontar para ela e dizer, Satanás, até ali foi assim. Mas desde aquele dia não. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Até aqui eu falhei, mas Deus vai me dar graça para prosseguir. Alguém vai seguir os seus passos. Vamos caminhar aquela linha reta desde o berço ao Calvário. Esses são os passos para que possamos fazê-los caminhar para dentro. Alguém está seguindo seus passos.
Às vezes você não fala, mas de repente alguém olha para você e diz: de que igreja você é? Tem uma luz que nos segue. A coluna de fogo continua seguindo essa igreja. Isso não é mito, isso é realidade. O profeta disse: era um homem ungido, agora é um povo ungido. E a unção é Cristo. E Ele está dentro de você. Mensagem, o som incerto, 118. Ele fala de várias incertezas aqui antes. Ele fala que o trabalho é incerto. Ele fala de tantas incertezas nessa mensagem. Por fim, ele termina dizendo: a morte é incerta. Ela não é certa para o cristão, ela é incerta. Eu creio que nós vamos ser transformados. Mas aqui ele diz: vamos tomar também a vida em casa, que é incerteza. Vou te contar, eu não sei o que tem acontecido com a fibra moral de nossas mulheres. Ele estava falando da América, mas ainda existe isso em nossas irmãs. Talvez você não tenha noção do que representa você responder no posto do dever como uma cristã verdadeira. Eu estava ali ouvindo os hinos e pensando, talvez os cantores não tenham realmente a noção do que eles cantam, do poder que está nesses hinos. O divórcio segue em frente. Ora, isso é simplesmente terrível, e você vê os tribunais de divórcios cheios, onde rapaz e moça se casaram e moram juntos e têm 2 ou 3 filhos, ou algo assim, e se separam e saem, e casam com outra, e casam com outra, e casam com outra, e casam com outra e com outra. E suas casas? Eu estava outra noite em uma casa pobre, realmente pobre. O homem disse: vou lhe dizer, eu simplesmente não sei. Disse: eu simplesmente não sei como fazer para viver com minha renda. Ainda bem que o bom Renato parou. Eu fiquei pensando, será por que o pastor Ed fica dando oportunidade para os outros? Eles ficam mexendo nos assuntos aí. Depois eu dobrei aos pés dele aqui e falei: isso é uma confirmação. Esse homem era muito pobre, eu não sabia como fazer com a renda dele. Talvez muitos estão assim, não sabem como fazer. E eu olhei ao redor, ele tinha trabalhado, ele tinha uma pequena velha esposa ali, que era tão fiel quanto podia ser, e 4 ou 5 criancinhas, das carinhas sujas ali no chão, e eu disse: rapaz, você é milionário. E ele disse: bem, irmão Brana, eu não contestaria a sua palavra. Ele disse: irmão, eu não tenho nem 10 centavos. E eu disse: mas você tem algo que dinheiro não pode comprar. Amém? Eu disse: você tem uma pequena velha esposa aqui, que provavelmente não tem nem 2 vestidos para a sua aparência. E nós temos tanto, né? Que era! Não é só irmãs, não, é irmã, irmãos, crianças. Todo mundo está com os guarda-roupas cheios, mesa farta. Mas se não tivesse nada disso, continuaríamos sendo milionários. Porque nós temos o melhor. E se ela tem, se fosse só 2, se ela tivesse, foi alguém que lhe deu, porque o homem simplesmente trabalhava por dia, ocasionalmente,
E eu disse, olha aqui, mas ela é simplesmente tão leal o quanto pode ser. Esposos, vamos pensar um pouquinho aí, você, nas qualidades de uma verdadeira esposa que está ao seu lado. Leal. E eu disse, há muitos multimilionários nessa noite que daria cada centavo que tem para chegar em casa e ter uma esposa assim. Correto. E eu disse, suas esposas estão fora com um grupo de homens em alguma parte, ou em um bar, em algum lugar, maldizendo, cantando, fumando, rodando por aí à noite, coisas assim. E mesmo assim ele a ama, mas veja o que ele tem. Toda a sua vida está enrolada com aquela mulher, e veja a maneira que ela está agindo. E vice-versa. Irmã, reflita um pouquinho. Talvez você não tenha parado para pensar no presente que Deus te deu. Um cristão, com calibre de cristão. O profeta diz, e vice-versa, a mulher para o homem, vem. Aí não há nenhuma diferença, chegará o tempo, tem chegado esse tempo. O profeta falou isso aqui em 1960. Chegará o tempo onde tudo será simplesmente uma só conglomeração de pecado. E o mundo está dessa forma, naquela condição sodomita, perversa. Mas Deus tem mantido famílias. A mensagem de William Branham continua mantendo a igreja com as mesmas características da igreja primitiva. Uma pequena mulher em casa tentando cuidar de seus filhos, e o seu esposo fora em algum lugar bebendo, saindo por aí, saindo com outras mulheres. Já pensou nisso? E você tem um esposo? O que ela daria se ela tivesse milhões de dólares para ver aquele esposo realmente se tornar um homem? Há somente uma maneira para isto ser alguma vez. Jesus Cristo é a resposta. Ele é a resposta para você, Ele é a resposta para mim, Ele é a resposta para nós. Não há nada que poderá fazer algum bem. Está no fim do tempo, é Cristo e somente Ele. Agora então eu disse, quantos pais que estão andando por aí hoje com milhões de dólares, dariam tudo que eles têm, se aquela pequena criança espasmódica que ele tem, estivesse tão sadia, como as suas que estão aqui nessa noite? E às vezes nós ficamos arrumando problemas com coisinhas. Às vezes o filho está lutando, enfrentando uma era tão terrível. E o pai e a mãe às vezes não têm sabedoria para ir para o nível dele, ir para a fase que ele está vivendo e ajudá-lo a atravessar. E ele começou a olhar para mim. Ele já percebeu que ele não era pobre. E eu disse, veja, você disse que tinha algumas coisinhas e feijão e pão que você tirou do que fez nessa tarde, tem pão e feijão para os seus filhos nessa noite. Eu disse, cada um deles está com seu estômago bom. Você já pensou nisso? Você tem um estômago bom, come até muito. E pode comer isso. E você comeu também quantos multi? O que John Rockefeller disse, ele daria friamente $1 milhão se ele pudesse comer um prato de repolho.
E eu disse: você disse que se assentou perto da janela nessa manhã e o vento gelado soprava para dentro. Ele, assentado em seu palácio, vê em algum lugar, mas mesmo assim, se ele tivesse que se assentar ali para comer um prato de repolho, com aquele vento gelado sofrendo para dentro, colocava um pedaço de papel ali, e eu disse: John Rockefeller daria $1 milhão para comer uma vez. Comer uma vez, como você pode comer a qualquer hora. O que é valor? O que é riqueza? Quantos cegos com uma bengala em sua mão, tateando pelas ruas, daria cada centavo que ele tivesse pelos seus olhos? Vem, você pode avaliar as coisas que são realmente ricas. Você não pode avaliar as coisas que são realmente ricas com as coisas que nós chamamos de ricas. Nós somos o povo mais rico, irmãos, porque além dessas belezas naturais, além do natural, além do físico, nós temos a maior riqueza. Nós temos os mistérios de Deus revelados para nós, entregues pelo sétimo anjo. E você foi predestinado por Deus, eleito desde antes da fundação do mundo, para crer nisso, para ser parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa, não. Isso é milhares e milhares e milhares de vezes maior do que esse milionário, ou do que todos os milionários ou multimilionários do mundo. Você não é filho do presidente, não. O que é isso? Isso é muito baixo. Você é filho do Rei dos Reis. Você é filha do Rei dos Reis. Ah, isso dá vontade de pregar, viu? O profeta diz assim: ó, sabe quem que é o homem rico? Você sabe quem que é o homem rico? Você sabe quem que é a mulher rica? É a mulher que está em Cristo. Sabe quem que é o homem rico? É aquele que está em Cristo. Você sabe quem que é o pastor rico? É o pastor que está em Cristo, que tem essa mensagem dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Olha para suas mãos. Olha. A irmã passa a mão no cabelo assim, ó. Passa a mão no cabelo. Sinta, né? É. Pega no nariz. Nariz. Pega na orelha. Tem riqueza maior do que isso? Isso falando do natural, né? Agora imagina o espiritual. Aleluia. Riqueza não consiste em quanto você tem, mas o quanto você é agradecido a Deus pelo que Ele tem te concedido. Pelo que Ele tem te dado, né? Vamos dizer: Deus continue abençoando, né? Pastor William, sua família, sua igreja, né? Deus possa abençoar ricamente, né, seu ministério. Deus abençoe muito. Eu identifiquei muito com o irmão William, porque pastor William, né? Eu disse para ele quando estive lá, já faz algum tempo, nós de igrejinhas menores temos que fazer um intercâmbio, né? É porque você chamar um pastor Adalto para vir aqui é difícil. Pastor Mauro nem falo, né?
Pastor Joaquim nem sonha, né? É. E se Deus quiser, Deus vivo, nós vai, né? Mas quando a gente entrosa o pastor Rubem, pastor Alzair, pastor Elias, pastor William, né? Eu vejo que nós temos que aproximar mais. Precisamos aproximar mais. Mambrano diz assim, que os pássaros das mesmas plumagens se ajuntam. Se sente bem, né? Passo Preto sente bem com Passo Preto, né? Urubu sente bem com urubu, dá-se bem demais na conta, né? E águia se sente bem com águia. Nós está aqui um ninho, né? Uma ninhada de águia hoje, né? Mas graças a Deus, eu ouvindo falar, né? Já pensou, daria tudo para comer um prato de repolho. Você come um prato de repolho, de feijoada, de arroz, de feijão. Quem gosta de carne de leitoa? Hã? É bom, né? É bom. Você já sentiu o cheiro? Mas é muito bom. Então, vamos ser de fato agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Pensa, a igrejinha como essa aqui, que presente de Deus, né? Que presente de Deus. Esse povo tão bom, né? Deus abençoe os diáconos de Anápolis, né, que estão cooperando conosco, com o Edivaldo ali na cozinha. Eu estou demorando um pouquinho, porque vai sair um trem para nós comer, não sei se está pronto, já está pronto? Está pronto? Já? Então posso terminar, né? Mas a gente agradece cada um, né, dos irmãos que vieram, de perto, de longe, os irmãos daqui mesmo, né, da igreja, Deus recompensa cada um. E assim vamos continuando, né, valorizando cada vez mais. A presença de cada irmão deve ser valorizada, né? O profeta diz aí do marido e esposa. Agora vai pensar aí pais e filhos, filhos e pais, igreja, pastor e igreja, né? A gente valorizar esses momentos, a gente, cada culto vem para poder chamar a atenção da gente, né? Você está sendo pontual, está orando para deitar, que mensagem, né? Está orando para levantar, está orando na hora do pão. Eu digo, se a gente soubesse o valor que tem um copo de água, isso aqui está vazio, né? Mas o valor que tem um copo de água, a gente não beberia uma água sem dar graças a Deus. Não beberia. De maneira nenhuma. Quanto isso é importante, né? Então, Deus abençoe, Deus recompense a cada um. Temos alguns irmãos aqui, através da internet, né? Um abraço para os irmãos. Deus possa continuar abençoando os irmãos. E quarta-feira, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui novamente, né? Volte a conectar conosco. Está conosco Eliane Oliveira, e Selma, é a esposa do irmão Ana? Né? Elane Oliveira, Minaçu, um abraço para vocês aí. Kênia Martins, boa noite com Jesus, irmão Kênia, Fazenda Água Doce, Goianésia, um abraço aí para o irmão também. Irmão Roberto Silva, Deus abençoe, querido pastor Hélio, estamos aqui nessa mesma bênção. Irmão Roberto e irmã Rose, lá em Passo, um abraço. Irmã Noemi Rodrigues, minha irmã, 2 vezes, né? Lá em Anápolis, um abraço, Deus abençoe. E Eli Souza, Elimar Piracanjuba, um abraço para a irmã aí. Deus continue abençoando a cada um.
E agora nós vamos nos colocar de pé. Vou pedir ao irmão Odair para fazer essa oração final. E nessa oração final nós vamos orar pelo alimento que vai ser servido para a igreja. Não é para ninguém ir embora sem comer, né? Um tiquinho, senão sobra. Se sobrar aí vocês vão ter que pagar para nós, né? Mas ninguém vai embora, não precisa ter pressa, né? São 9h10 agora, está muito cedo, ninguém dorme antes da meia-noite, né? Então o irmão daí vai fazer essa oração encerrando, e depois da oração, irmão William vai cantar. Ah, não, é o irmão, eu achei que era o irmão William que ia cantar, ele é cantor também, mas é o irmão na despedida, enquanto os irmãos abraçam, dá aquele Deus abençoe, enquanto os diáconos organizam ali a área, o irmão Júnior e a irmã Rávila vai repetir o hino, mais um milagre, né? Irmão Dair, ora para nós. Grande Deus e eterno Pai celestial, nós somente agradecemos a Deus pelas tuas infinitas misericórdias, ó Pai, pelo Senhor, ó Deus, ter manifestado o teu poder sobrenaturalmente, ó Deus, em nosso meio nesta noite, ó Pai. Que o Senhor leve, guarde, proteja cada um dos teus filhos, ó Deus, no restante desta noite, Senhor, no seu trajeto de retorno, ó Pai, neste novo ano que se inicia, Senhor, que sejam suas forças revigoradas, ó Pai, seus ânimos duplicados, Senhor, sua fé aumentada, ó Pai, que o Senhor abençoe a porção de alimento físico que nós teremos, ó Pai, nós recebemos com ação de graças no Senhor, em nome de Jesus Cristo, continue conosco, meu Deus, amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Agora aquele abraço, Deus abençoe. Enquanto os irmãos vão cantando, os irmãos podem ir deixando o santuário, né? E vamos ter agora um momento aí, uma janta, né, para os irmãos, servida para os irmãos de coração mesmo. Pode comer à vontade. Eu digo assim, comer na igreja não faz mal, tá? Comer na igreja não engorda, quem tem medo de engordar não precisa ter medo não. Deus abençoe a cada um, um abraço. Multiplicou